todo o conhecimento técnico do mundo, até soft skills, lidar bem com a equipe, mas quando chega um problema, ou quando chega algo crítico, ou quando não é um problema nem é algo crítico, mas é uma acreditação que a sua instituição vai passar, você se sente numa prova de fogo, porque chega uma demanda para você para a qual você não foi preparado, né? Então, antes de gravar, estava aqui conversando com o pessoal, que comigo foi assim, eu entrei, né, herdei a RT de uma UTI, e a primeira vez que o escritório da qualidade chegou para mim e pediu ah, uma análise crítica e um plano de ação, eu falei assim, que é isso? Análise crítica e plano de ação? Eu não sei como é que faz isso. Ninguém me ensinou a fazer isso, não, e eu lá bater no escritório da qualidade. O que que é para fazer aqui? Como assim? É, Da primeira vez que a minha direção me chamou e me pediu o meu planejamento estratégico, eu falei assim, não sei nem por onde começar, né? E tinha a humildade lá de pedir ajuda, como é que faz e tal. E no final das contas eu já ajudava todo mundo, né? Antes de eu trocar minha carreira de medicina privada pela de ensino, né? E tive aí a sorte, digamos assim, da minha instituição pagar uma formação em gestão para todos os gestores da minha instituição, foi muito bacana e era até uma participação multiprofissional. Então, tinha desde os administrativos, desde a gestão de acesso até a média gestão, que éramos nós, gestores de unidade. Então, daí, é, fiz mais uns 2 cursos, além dessa pós-graduação, né, lá da Copiade. E daí comecei a ensinar, e vocês sabem que não existe meio, né, melhor, na minha opinião. É um dos melhores meios que tem de você aprender ensinando. E fui vendo cada vez mais qual era a dor das pessoas em relação à gestão, né? E construí esse curso. O curso ficou, nós temos um formulário de feedback em todos os nossos cursos, o curso ficou muito bem avaliado. Engraçado que os alunos escreveram muito a questão de que eles gostavam quando eu compartilhava minhas experiências. Então, para quem for fazer o curso, fica ligado, porque eu conto muito caso e como é que eu saía dos BOs, né? Acho que um classicão é como é que eu saía do BO para nunca reduzir o meu dimensionamento. Eu tinha sempre uma gordurinha, mas esse segredo eu não vou contar aqui hoje, mas eu contei no curso como é que eu fazia para ter uma gordurinha, como é que eu fazia para o meu DRE não ficar negativo. Tem uns macetes, hein? Mas esses aí eu tenho que contar para a turma quando ela for constituída. Já tem aí uma galera que se inscreveu no CBMI, uma galera de ex-aluno, tem gente do curso do ano passado que vai fazer o curso de novo. Então, para mim é uma honra e um prazer poder, de alguma forma, entrar na UTI de vocês, né? Além de entrar pelo Instagram, além de entrar pelo curso Pré-TEME, entrar aqui por esse curso de gestão que realmente é muito bem avaliado. A gente dá um diploma no final para os alunos. Alguns alunos, durante o curso, pediram um acompanhamento, porque foram assumindo UTIs. Também conta esse caso no como é que um aluno nosso conseguiu brilhar. Tem um outro aluno nosso brilhando aí também, aceitou um convite super bacana agora. Também vou contar esse caso depois. E é uma honra, né? Porque, de novo, eu estou entrando dentro da UTI de vocês e ajudando a resolver problemas que às vezes você sabe a solução, mas ela não está organizada na sua cabeça e você não sabe o que fazer, como pegar aquilo que você acha que é a solução e destrinchar, né? Tornar aquilo algo que, no final das contas, no final do dia, fale pela segurança do paciente, pela qualidade do paciente, manter
as contas da sua UTI no verde, não no vermelho, ah, seguir a legislação, aprender um pouco sobre gestão de pessoas, sobre liderança. Então, é tudo isso que o curso fala. Antes de iniciar aqui a live, pessoal, bioética, né? A gente tem dois aulões de bioética. Antes de iniciar a live, eu queria lembrar para vocês que cuidado com golpes, cuidado com pessoas mal intencionadas, em relação ao lançamento do curso. Toda e qualquer matrícula no curso passa pelo nosso site e nunca aceitem contato que não sejam os nossos números do suporte que estão tanto no grupo do pré-lançamento quanto lá no nosso Instagram, tá, pessoal? Muito cuidado porque tem uma galera especializada em dar golpes em cursos, beleza? Então, não caiam nessa esparrela. Eu não vou conseguir agora ver o que vocês estão escrevendo no chat, que eu vou concentrar aqui no que eu estou fazendo, beleza? Mas no final, eu prometo, vocês podem deixar dúvidas aí, eu prometo que eu respondo, tá? Então, vamos falar, né? Achei esse título bem provocativo, né? A gestão em UTI. Ninguém te treinou, agora te cobram. E o que que você faz então quando a UTI vira sua responsabilidade? Chega lá, vigilância sanitária, quer seu RQE, virou sua responsabilidade. Qualquer evento você tem que responder, e tem mesmo, né? A escala, enquanto isso, você tem que dar conta da escala, tem que programar treinamento para a sua equipe, tem que ouvir as famílias, não é fácil. Então vamos lá, vamos fazer isso de uma forma. Existe método e estrutura para isso, igual o método e estrutura que você tem para tratar um paciente chocado, um paciente séptico, né? Tem fórmulas para ajudar vocês a gerir uma UTI com qualidade. Então, como no curso, todas as aulas começam com um cenário problema. E eu vou fazer dois aqui com vocês, tá? Você é candidato a RT de uma UTI mista, localizada no hospital privado de uma cidade de médio porte e estado economicamente bem posicionado. Todos os indicadores de tal UTI estão abaixo das metas pactuadas com a alta gestão. Destacam-se tempo de ventilação mecânica, tempo de permanência, taxa de eventos com dano e incidência de lesões por pressão. O DRE, tão famoso, sua demonstração de resultados de exercício, né? Sugiro para quem é RT ou para quem vai assumir uma RT que fique de olho, porque eventualmente, se você não for atrás do seu DRE, no ano passado eu perguntei para os meus alunos, para que estavam entrando na gestão, ah, vocês têm acesso ao DRE de vocês? Não. Eu falei assim, ué, mas como vocês vão saber ah, com o que que a gente mais gasta na UTI? Além de, óbvio, antibiótico, albumina, sangue, enfim. Mesmo assim, qual é o maior gasto dentro de uma UTI? É gasto com pessoal, né? Então, a gente tem, né, como tentar equilibrar isso sem demitir ninguém, deixando todo mundo feliz. Isso a gente vou dar uma palhinha disso para vocês. Então, o DRE da unidade está negativo, ou seja, você está entrando, está saindo mais dinheiro do que está entrando para a UTI. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas na medicina privada é assim. Você tem lá um hospital, tem 3 UTIs naquele hospital. Ah, e tem uma unidade de emergência, tem lá o setor de métodos, etc. Na hora de compor as contas do hospital e demonstrar, né, para alta gestão, você rateia
os seus custos, por exemplo, que você gasta de luz, o hospital gasta de luz, água, é calculado em cima da estrutura da sua UTI. Não sei se vocês sabiam disso. Então, você rateia com o seu hospital aquilo, né? É óbvio, em hospitais tem uma gestão economicamente firme, segura, né? Então, vem lá, você gasta. Os terceirizados, o serviço de nefrologia que é terceirizado, rateia na sua UTI, mesmo que você use pouco, tá? Então, é assim que funciona. E depois, e aí vem lá o seu DRE, ó, você recebeu isso, você gastou isso. Você está no negativo. O modelo de cobrança para os planos de saúde é de pacote fechado. O que quer dizer isso? Você plano de saúde te paga uma diária de X mil reais por dia. Se você usar sangue, ventilador, ventilação mecânica, sangue não, sangue costuma sair do pacote fechado, tá? Se você usar ventilação mecânica, se não usar, se usar proteção de calcânio, se não usar, não sei se vocês sabem que curativos e coberturas não são cobertos pela maioria dos planos de saúde. Então, está lá no pacote fechado. Se você usar, se você não usar, você vai receber os mesmos X mil reais. E é importante que vocês saibam qual é o modelo de contrato que tem com o seu principal plano de saúde. Então, meu principal plano de saúde, 80% do meu movimento, era um plano XYZ. Eu pegava lá o contrato e eu já sabia o que estava e não estava na conta. E quando eu queria alguma coisa que não podia que não era cobrada na conta do paciente, eu tinha que fazer uma justificativa, né? Porque nós precisamos ser justos com as instituições onde nós trabalhamos, né, pessoal? Plano de saúde é que remunera a instituição. Então, a taxa de glosas é elevada, as glosas, quer dizer, o que que é aquilo? Olha, o plano de saúde viu aqui, veio uma diária de UTI. Uma diária de UTI que você deixou o paciente na UTI mais um dia, era um pós-operatório de fêmea, você deixou mais um dia porque ele estava delirando, todos os sinais vitais estáveis, mas estava delirando, aí dava aquela desaturadinha, mas não era um doente que se ficasse com a família no quarto talvez ficasse bem também, mas você quis que ele pernoitasse para observar, ficou preocupado, né? Lembrando que delírio ele é tanto promotor quanto marcador de gravidade do paciente, de que algo não vai bem com ele, né? Daí vem o auditor e diz o seguinte: essa diária eu não vou pagar, porque você não justificou, você não demonstrou por que, para a segurança daquele paciente, ele deveria ficar aí. Estou falando de glosas com diária. Um outro alvo de glosas são os medicamentos de alto custo. Sem dúvida, acho que os campeões, albumina, né? Que vem, não, isso aqui não está, esse uso de albumina não está baseado em evidências. Não vou pagar. Lá vai você, cento e tantos reais um frasco de albumina. Essa imunoglobulina aqui, imunoglobulina, né? Eu via muito isso. Porque eu participava da regulação, né? De medicamentos e tal, estava lá o doente com uma indicação para uma doença neurológica de imunoglobulina. Você tem que escrever, tem que justificar. Ih, já estou falando demais. Bom, além da análise do currículo e demonstração de experiência, é solicitado que o candidato rascunhe um planejamento estratégico para tornar essa UTI eficiente e lucrativa. Esse é o meu papel aqui, fazer vocês saberem responder essa pergunta. Não, de novo, não vou esgotar aqui hoje, mas vou ajudar um pouquinho. Então, quando você é da média gestão, né, está gerindo uma UTI, o que que a gestão executiva espera de você? Que você trabalhe com os recursos que você tem de forma eficiente, com o resultado de excelência e com o menor custo viável. Essa equação é que você precisa que feche, né? O que que é gestão, né? Se a gente pensar friamente, gestão estratégica. Gestão estratégica é você partir de um ponto, fazer uma análise situacional da onde essa UTI está
e para onde você quer que ela vá. Qual o caminho que vai ser percorrido? Que ferramentas você tem para ajudar a melhorar os resultados dessa UTI? Como é que você vai demonstrar que você melhorou os resultados dessa UTI, né? Então, analisou a situação, planejou, ó, e chegou no resultado. Tudo isso, pô, eu coloquei essa figura ah, ali, né, de um gestor num emaranhado, né? Tudo isso ah, com perspectiva de qualidade, sustentabilidade financeira. Não gastem dinheiro nas UTIs de vocês como se não houvesse amanhã, sem saber nem quanto você tem para gastar, né? Satisfação do cliente, retenção de talentos, e melhoria contínua. Vou dizer para vocês, do meu ponto de vista, uma das coisas mais difíceis aqui desse equilíbrio aqui da corda bamba do gestor é a retenção de talentos. Mas isso fica numa conversa para o curso. Então, quando a alta gestão te pede um planejamento estratégico, o que que ela quer? Que você organize, que você direcione, que se houver desvios, que você monitorize, que os seus objetivos sejam maximizados. Então, vocês vão ouvir falar muito em qualquer momento de gestão, ou vivendo, ou no curso, em melhoria contínua, né? Eu atingi meu indicador, vou ficar lá de boas, posso ir para casa, cumprir meu trabalho. Não. Se eu conseguir atingir a meta do meu indicador, sabe o que a alta gestão vai pedir de mim? Sabe o que o escritório da qualidade vai pedir de mim? Vamos repactuar a meta. Já que a senhora, eu já ouvi isso, já que a senhora está mantendo tudo dentro das metas, vamos repactuar a meta. E tá certo, né, pessoal? Mitigar qualquer fragilidade que haja e proporcionar eficiência. Bom, eu fiz aqui um passo a passo para vocês, então, responderem lá para a alta gestão como é que vocês fariam esse planejamento estratégico para melhorar essa UTI. Primeiro, vocês têm que responder qual é o objetivo. Então, o objetivo, por exemplo, é pegar aqueles indicadores que estão ofendidos, né, e melhorar. Ah, onde nós estamos, como é que está esse indicador agora, se é que ele existe, né? Porque eventualmente ninguém nem está monitorando o indicador. Quem é o dono daquele indicador, que tem que preencher aquele indicador, que tem que demonstrar para a ponta aquele indicador, que se você pegar os seus indicadores, botar numa pastinha e ficar com eles debaixo do braço, dizendo que você é o melhor, está errado. Os indicadores têm que estar na salinha de prescrição, tem que estar lá na sala de preparo de medicação da enfermagem, tem que estar lá no fundo onde tem os computadores que a galera senta para escrever, tem que estar. Eu fazia assim, tá? Tem que estar no WhatsApp do grupo de médicos, no WhatsApp do grupo de enfermeiros. Todos têm que saber. Essa é a UTI onde eu trabalho. Os meus resultados são esses. Quando algo não está bom, vamos debater em conjunto? Vamos rodar um PDCA e ver o que a gente pode fazer para melhorar? No caso 2, eu vou contar um case da minha UTI para vocês. Onde nós estamos, como eu vou chegar lá, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que implorar para as pessoas que sigam os protocolos ou eu tenho que treinar os protocolos? As pessoas não seguem protocolos e diretrizes que não fazem sentido para elas. Vou dar um exemplo para vocês. Protocolo de broncoaspiração da minha instituição, bastava ser idoso para entrar. Aí a minha UTI era uma UTI cirúrgica. Então, o paciente internava para operar o joelho, era um paciente com comorbidade, artroplastia total de joelho, como vocês sabem, pode sangrar muito. O cara botava o doente na UTI uma noite para monitorizar. Beleza, aí o doente chega na casa dele, ele dorme a 0 grau. Ele chega no hospital, ele quer dormir a 0 grau, né? Aí chegava para mim, você tem uma não conformidade de protocolo de broncoaspiração. Aí eu ia falar com a equipe, pessoal, por que é que o paciente... Aí virou uma vez, eu fui fazer um brainstorm com a minha equipe, virou um dos técnicos de enfermagem e falou assim: doutora Márcia,
Eu acho que esse protocolo eles tinha que ser revisado. A senhora sabe por quê? O paciente fala, eu não consigo dormir, eu preciso que baixe a cabeceira. Ele só internou aqui, doutora Márcia, porque a gente tinha que ficar vigiando ele, que ele operou o joelho. Então, é isso, né? Ouvir todo mundo se aponta, tem muitas ideias interessantes para dar, muitas oportunidades de melhoria. Então, como eu vou chegar lá, traçar um plano de ação, ter um plano de controle e acompanhamento. Se você botar ele na pastinha, seu plano na pastinha, e ninguém souber, não vai funcionar. As pessoas não fazem coisas que não têm sentido para elas. Ou que, eventualmente, o que acontece, né? Deixa elas desconfortáveis. Quando instituiu o protocolo de sexo na minha instituição, nossa, mas foi uma briga, eu e o Luiz Fernando, que até que dá aula de liderança na UTI para vocês, eu falei assim, Nando, eu não tenho como usar esse protocolo aqui na minha UTI, você vai me enlouquecer, minha enfermagem, minha equipe médica, porque qualquer sinal de CIRS apitava no prontuário eletrônico do paciente para o enfermeiro triar se era para entrar no protocolo de sepsis. Então, quer dizer, todos os meus pacientes de cirurgia cardíaca, de pós-operatório, iam virar protocolo de sepsis. Falei assim, esse protocolo não cabe aqui na UTI cirúrgica, a gente vai ter que rever isso. Então, é uma outra coisa, um protocolo institucional desse porte, dor torácica, sepsis, AVC, não interessa a minha UTI cirúrgica. Em algum momento eu vou atender esses pacientes, eu vou ter pacientes desse perfil, eu tenho que estar envolvida, né? Tenho que estar envolvida por imposição minha, eu tenho que me engajar naquele protocolo, né? Então, eu fiz aqui uma metodologia que eu chamei de um raio-x 360, onde você vai olhar o seu posicionamento assistencial, operacional, financeiro, de pessoas e até contrato e receita. Bom, isso aqui, a primeira coisa que você vai fazer, vai falar para a alta gestão. Primeiro, antes de eu iniciar meu planejamento estratégico, eu quero saber quais são a missão, visão e valores da empresa. Porque o meu planejamento estratégico, ele tem que estar alinhado a missão, visão, valor da empresa. Então, por exemplo, se lá na missão, visão, valor, tem lá, os nossos pilares são assistência, qualidade, ensino, botou ensino, e você não está engajado em atividade de ensino, você já não está dentro da missão, visão e valor. Então, para essa instituição hipotética aqui, a missão seria atendimento de saúde humanizado, qualidade, acessível. Isso é uma coisa, missão, visão, valores, aquilo que vocês passam na porta, amanhã tenho certeza que vocês vão entrar no hospital, que se não tem, deveria ter uma plaquinha com a missão, visão, valores. E vocês vão prestar atenção no que está escrito lá. Ser reconhecido, lembra que é uma UTI num local no interior, mas um estado economicamente bem, né? Isso é um case dos meus alunos. O hospital de referência na região, inovar. Se você se está na visão ali da sua instituição que você tem que inovar, preste bem atenção nisso. Bem-estar da comunidade, compromisso com a qualidade, a ética, respeito, inovação de novo, trabalho em equipe, responsabilidade social. Então, é dentro dessa missão, visão e valores dessa instituição que você tem que trabalhar. Então, vamos à primeira pergunta: qual é o meu objetivo? Olhando para a missão, visão e valores que eu acabei de ler rapidamente com vocês, percebemos o que tem 5 pilares estratégicos naquela instituição para trabalhar: qualidade e segurança, então excelência, ética e respeito ao paciente, assistência acessível e eficiente, eficiência operacional, o que é isso? Recursos bem utilizados e com custo justo, né, para a utilização daqueles recursos, experiência do paciente e família e sustentabilidade econômica. Então, é esse o meu objetivo. Onde essa UTI está? O que eu preciso? Responder algumas perguntinhas. Qual é o perfil da minha UTI? Então, vocês viram, tempo prolongado de ventilação mecânica, lesão por pressão, era uma UTI mista, no caso lá da UTI. Mas, assim, estou, então, numa UTI obstétrica, de uma instituição de excelência obstetrícia. Tenho que ter todos os meus processos dos 5 pilares motivados para cuidar de uma
gestante ou uma puérpera com uma doença grave, né? É, a demanda, quem é o paciente que é procurado que procura a minha UTI, qual a pressão que isso tem sobre o sistema. Por exemplo, vou dar o exemplo da minha UTI para vocês, era uma UTI cirúrgica. Logo, o que que vocês acham? O meu cliente é o paciente, é o cirurgião ou os dois? Os dois são meus clientes, né, pessoal? Porque se a minha UTI for ruim, se eu deixar lá o paciente com dor, não prescrever profilaxia de TVP, não fizer uma monitorização e uma terapia guiada por metas adequada, o cirurgião não volta mais para um paciente para mim, não. Ele não vai mais me querer, certo? Então, tem que saber. Eu sabia direitinho. Todo mês eu escrevia lá quem é o perfil do paciente que nós estamos entendendo, que nós estamos atendendo. A maioria é homem, a maioria tem mais de 60 anos. A minha cirurgia, os meus top 3 procedimentos que eu atendo são esses. Essa é a UTI que eu estou trabalhando. Os meus eventos são esses, as minhas taxas de iras são essas, a minha taxa de readmissão em menos de 24 horas é essa. E tudo que era ofendido, eu era neurótica em tentar melhorar, porque a gente sempre pode melhorar, né? Ah, Depois, no segundo caso, eu conto esse case para vocês, que vocês vão me entender. Ainda em onde nós estamos. Como está o desempenho assistencial da UTI, como está a segurança do paciente ali dentro da minha unidade. Então, em desempenho assistencial, o tempo de ventilação mecânica está prolongado, por quê? Eu não tenho protocolo de desmame, eu não tenho protocolo de traio diário de respiração espontânea, eu não tenho suspensão diária de sedação, meus pacientes ficam sedados como se não houvesse amanhã, mida e fenta para todo mundo e vida que segue. Ah, eu estou lá traçando metas de desmame adequadas, não estou. Tempo de permanência, o que está arrastando esse paciente aqui? É um paciente que internou comigo com uma sepse pulmonar, foi para ventilação mecânica, eu tratei. É um paciente que evoluiu com falência orgânica múltipla, precisou de traqueostomia, e daí ele teve uma, duas PAVs, está com uma lesão por pressão. O tempo de permanência do paciente está largado, está alongado porque a qualidade da assistência está ruim, né? Ou você pode chegar à conclusão que é o perfil, né? Hoje em dia eu vejo, infelizmente até eu vou dizer, né? Muito paciente de cuidado paliativo dentro da UTI, paliando dentro da UTI, né? É, enquanto poderia estar com a família, enfim, isso é outra discussão. Eventos com dano. Quais são esses eventos com dano? Ah, Vou falar para vocês alguns campeões, né? Extubação acidental é um campeão, broncoaspiração, trombose venosa profunda. Quando chega lá para você, ó, análise crítica e plano de ação, o paciente teve uma TVP. Isso já aconteceu comigo, quando você ia ver, era um pós-op de fêmur. Na verdade, a TVP foi diagnosticada no dia seguinte do pós-operatório, mas o paciente estava 3 dias, porque veio com EAS feio, 3 dias esperando para operar o fêmur. Lembrando que qualidade de assistência à fratura de fêmur é operar em 48 a 72 horas, tá, pessoal? Então, assim, é isso. Lesão por pressão, cadê? Tem protocolo? Quem é que a gente tem que alcançar no nosso protocolo de lesão e pressão? Que toda equipe, né? Quem costuma capitanear isso de forma irretocável é a equipe de enfermagem. Qual é o risco do meu paciente? Se eu tenho um paciente de baixo risco que desenvolveu um Braden, que não era esperado que aquele paciente fosse desenvolver lesão por pressão, e ele desenvolve, tem algo muito errado, né? Então, por outro lado, a equipe de enfermagem, poxa, vamos padronizar aqui o curativo, a cobertura XYZ, é uma das coisas que mais ofende o orçamento, já vou falar para vocês, mas vale a pena. Eu tenho esse estudo de viabilidade econômica lá na minha instituição, tá? A gente provou
Eu pedi 90 dias para o diretor, a gente vai te provar que a gente precisa usar para reduzir. Foi pós-pandemia, vocês imaginam como era um hospital pós-pandemia, né? E não sei o de vocês, de lesão por pressão, era um ofensor com certeza. Readmissão, readmitiu por quê? Eu mandei errado para a unidade de internação, ou a unidade de internação manejou errado e não viu uma deterioração? E infecções relacionadas à assistência. Ainda no onde estamos, ah, como está o meu fluxo e eficiência operacional, então como está a minha ocupação média, isso importa para a minha demanda, para a minha equipe de enfermagem, por exemplo, muito mais do que para a equipe médica, né? Que na hora de dimensionar folga, remanejamento, uma das piores práticas, na minha opinião, né? Tirar o cara da UTI onde ele está treinado, ou tirar uma outra pessoa que não é treinado em terapia intensiva e trazer para dentro da UTI, né? Giro de leito, né? O que que significa isso? Ó, a minha UTI cirúrgica tinha 14 leitos, o meu giro de leito era 10, ou seja, ali nos meus 14 leitos, no mesmo dia, entravam e deitavam nos meus leitos 10 pacientes. UTI cirúrgica, né? O tempo médio de permanência da gente era menos de 2 dias, então, ok, tempo de permanência por um motivo, né? Ah, por que é que esse doente aqui está. Isso é muito comum em UTI geral, né? UTI clínica. Pacientes traqueostomizados, a equipe da UTI fica insegura em fazer um step down de unidade, porque tem medo de como aquela cânula de traqueostomia vai ser manejada na unidade de internação. Isso é totalmente real, tá? Eu não estou inventando a pólvora nem falando mentira. Eu sei que é assim. É, instrumentos, a gente, pô, no curso tem uma aula para cada um desses itens, round, checklist e bundle. Instrumentos que nós podemos usar para detectar perigo, para detectar deterioração, para detectar problemas potenciais. E vocês vão ver que, baseados em evidências, eles podem nos ajudar a mudar desfecho. Então, bundle, checklists e rounds. Ainda não estamos pessoas, a minha UTI está dimensionada com a legislação ou com ou as necessidades, né? A equipe bem treinada, como é que é o turnover? Eu fazia questão de saber é, qual era o turnover. O meu turnover da equipe médica era muitíssimo baixo, né? O que que eu perdia? Aqueles residentes que terminavam especialidades cirúrgicas e queriam ir embora praticar. Absenteísmo, vocês não têm noção. Procurem saber isso com os RTs de enfermagem das UTIs de vocês. Vocês sabem como é que é o absenteísmo da equipe de enfermagem? Vocês sabem do que a equipe de enfermagem de vocês está adoecendo? Procurem saber. Sugiro. Ah, treinamento, isso aqui não adianta você dizer assim, treinei. Treinamento tem que ser com foco, rápido, beira-leito, simulação. Essa é a fórmula que eu tenho para vocês para fazer isso da melhor forma possível, né? Treinamento focal. Eu tinha muita resistência. Eu achava que os treinamentos tinham que ter um dono que aquele dono tinha que treinar todo mundo. Só que isso é impossível, por exemplo, na equipe de enfermagem. Impossível, né? Então, pelas escalas é que eles são submetidos. Então, ter um multiplicador que pega o plantão da manhã saindo, o plantão do dia chegando, isso é muito importante. E vou dizer uma coisa para vocês. Eu fiquei sempre muito surpresa positivamente, como você dá, ó, você é multiplicador dessa prática, e eu preciso da comprovação, né? Porque o hospital acreditado, você tem que ter comprovação do treinamento. Então, ali, o nome do profissional, a matrícula e a função dele dentro da UTI, né? Então, treinamento e adesão a protocolos, medir, né, a adesão a protocolos. Ah, vocês querem ver uma coisa que me deixava profundamente irritada, porque prontuário eletrônico paciente, evolução do técnico. Se o paciente é, é, estava ou não com compressor quando ele tinha contraindicação ao uso da enoxaparina.
o técnico tinha que fazer o exame físico e escrever se o paciente estava com compressor. Aí eu ia na prescrição médica, estava escrito instalar compressor. Ia na evolução, isso quando eu tinha que fazer análise crítica de evento. Ia na evolução do técnico, e cadê se estava escrito se estava com compressor ou não estava? Tem um campinho para ele marcar compressor, não está, não está. E isso é dupla checagem, faz parte do exame físico do médico, do enfermeiro, tripla, né, no caso, e do técnico. Então, protocolos são para ser seguidos porque eles são desenhados para eficiência e segurança do paciente e promoção de qualidade, né? Cultura, comunicação, comunicação não agressiva, comunicação assertiva, todos saberem todos os problemas e os resultados das unidades, gestão de conflitos, a capacidade da sua equipe em tomada de decisão, principalmente quando você não está. Financeiro, qual é o modelo de pagamento? Acabei de explicar para vocês como é o modelo de conta fechada. Glosa, qual é? Eu já fiz isso. O que mais tem glosa? Que a minha UTI não tinha problema de glosa, porque ela era uma UTI econômica, digamos assim, né? O que era mais glosado? Vamos fazer aqui. Eu fiz o protocolo de albumina da minha instituição. Eu fiz o protocolo para cobertura com clorexidina. A gente zerou, nós zeramos no hospital IPCS, porque assim, mas que coisa, os nossos pacientes não fazem IPCS por gram negativo, mas está todo mundo fazendo, todo mundo que faz é por gram positivo. Então, eu fiz baseado em evidência, protocolo da Organização Mundial da Saúde, convenci o diretor que a gente tinha que usar para determinados perfis de paciente curativo com clorexidina, e levei depois para o congresso para um CBMI, muitos anos atrás, que o hospital economizou R$ 750 mil, zerando IPCS, até porque o nosso esquema empírico era com daptomicina. Então, vocês estão vendo, né? Olha quanto de oportunidade de você não precisar cortar pessoas e cortar custos com coisas que você não deve usar. Quais são os meus principais ofensores de custo? Isso aqui é total. Até ano passado eu fazia gestão de custo no hospital aqui no Rio. Isso era verdade. Antimicrobiano é o 01, né? Antimicrobiano. ah, Aqui botei como exemplo hemoderivado, é PME, exame, sedação, diálise, mas assim, vou dizer para vocês, ó, antimicrobiano, equipo de bomba infusora, fralda descartável. ah, por incrível que pareça, nesse hospital que eu fazia gestão de custos, já aparecia ah, o- o- todos os tipos de soro, por incrível que pareça. E eu fui até em campo, tive algumas surpresas, fui perguntar para a equipe técnica: vem cá, mas aqui os pacientes ficam muito com sorinho? E eles me respondiam com propriedade: doutora, que eles fazem quimioterapia, eles têm que ficar com sorinho. Não sei. É muito interessante. Vocês veem como a cultura da pessoa, saber o que é que acontece naquele espaço dela é importante, né? Fora o custo da ineficiência. Eu tive uma lesão por pressão, estava lá dentro do meu pacote fechado para aquele paciente, X mil, na hora que comecei a ter que tratar aquela lesão com VAC, toda semana indo para o centro cirúrgico, explodiu o meu pacote, né? Bom, daí desse raio-x você vai estar aí gaps críticos, aqui são todos exemplos daqueles principais eventos que aconteciam naquela UTI, e aí a gente pode sim, vamos falar em ferramenta de gestão, usar uma ferramenta de gestão que chama o princípio de Pareto e extrair quais os ofensores principais, né? Porque você vai enlouquecer se você pegar 20 ofensores, 20 indicadores ruins e tentar trabalhar em todos os 20 ao mesmo tempo. Isso você vai perder eficiência, vai sobrecarregar a sua equipe. Então, vamos ver aqui o que é ruim. Então, o princípio de Pareto, que a gente ensina como vocês fazem lá no Excel no curso. Tem uma ideia central, a gente rouba na gestão muitas coisas que vêm de fábricas, né? Literalmente do chão de fábrica. De fábrica, dos princípios administrativos, né? Então, aqui a gente parte da ideia de que
20% das causas explicam 80% dos efeitos. Então, listamos uma tabela no Excel, tiramos essa ordem de frequência, criamos uma linha acumulada e identificamos quais itens são 80% do problema para a gente atacar. Aqui eu trago para vocês, né, um uso da matriz SWOT que não é o uso convencional, mas para quem está começando na gestão dá um bom norte, né? A matriz SWOT na raiz serve para quê? Para você ah, avaliar forças, oportunidades, fraquezas e ameaças da sua UTI e ter um benchmarking, ter algo, uma história para contar para você se comparar com outras UTIs, né? Aqui eu trouxe para vocês uma forma de vocês usarem a matriz SWOT para mostrar lá para a alta gestão, então, o que que a sua UTI tem de bom e pode ser mantido, o que que está ruim e pode ser melhorado, corrigido, fortalezas, forças que vocês podem explorar e ameaças que vocês podem mitigar. Ah, para cada top ofensor daqueles que vocês viram que há nessa UTI, precisa ter um indicador para monitorizar, né? A gente tem uma aula só de indicadores, que foi uma das aulas mais elogiadas do curso, né? Quando a gente pergunta qual assunto foi mais relevante para os alunos, ferramentas da gestão, aparece bastante, e gestão de indicadores, né? Para você não ser um monstro dos indicadores, né? Então, eu na minha UTI, eu tinha todos os indicadores recomendados na RDC da Anvisa, os indicadores que a alta gestão queria de mim, por exemplo, a alta gestão queria quantos exames laboratoriais meu paciente fazia por dia, em média, quantos exames complementares, e eu tinha o meu indicador, dois indicadores que eu botei na minha TI que achei que era importante eu monitorizar. Não que eu fosse levá-los para a alta gestão, mas porque eu achava que era importante para a eficiência da minha UTI, que era a taxa de mobilização dos pacientes, que tinha que ficar acima de 90%, lembrando, UTI cirúrgica. E o outro que eu monitorizava era qual era a hemoglobina, era uma UTI cirúrgica, qual era a hemoglobina que trigava, era o gatilho para a minha equipe médica prescrever transfusão de concentrado de hemácias, né? Foi a minha dissertação de mestrado, transfusão, então eu tenho uma coisa com a transfusão. Mas por que que eu queria aquilo? Eu queria a melhor prática de estratégia transfusional para o paciente, né? Ali, para mim, aquilo era um indicador de qualidade, um indicador que a equipe estava seguindo o direcionamento que era dado. E eu ficava super feliz, porque sempre era 7 ou menos, 7 ou direto, direto. Agora, a mobilização, às vezes, tinha meses que falhava. Aí, o que que eu fiz? Porque isso é uma outra coisa. Quando a gente falar de gestão de pessoas, eu vou falar para vocês sobre linha de sucessão. Você não vai ser eterno naquele cargo. Você pode subir, você pode ir para um outro cargo igual, mas numa outra instituição que te dê mais vantagem. Isso acontece. A carreira da gente profissional de saúde é assim, né? É, e daí, quem vai tomar conta da sua UTI quando você não estiver, quando você for de férias, quando você for para um congresso, quando você progredir, né? Quem vai tomar conta desse TI? Você tem que ter alguém lá dentro na sua linha de sucessão. Seu rotineiro, que eu considero um cargo de confiança, vai embora. Quem vai ser o próximo? Como é que. Ó, vou falar para vocês que eu já usei todos os métodos para escolher um horizontal. Depois eu conto isso para vocês no curso. O que é melhor? É a meritocracia, a seleção interna? Eu conto isso para vocês depois. Enfim, estou falando para caramba. Então, mas não seja um monstro dos indicadores, que cria um monte de indicador,
aterroriza geralmente a equipe interdisciplinar com seus indicadores e o que que você faz com eles? Nada. Para que que eles servem? Nada. Por exemplo, o indicador que você monitoriza. Estou monitorizando, está sempre na meta ou acima. Talvez eu não precise mais monitorizar aquele indicador. Então, escolhe para aqueles eventos principais daquela UTI hipotética ou então, tempo de ventilação, tempo de permanência, incidência de lesão por pressão. Eu ainda era mais chata. Incidência de lesão por pressão, para mim, diz pouca coisa. Eu acho que tem que ser incidência de lesão por pressão versus o risco. E eu, quando participei do protocolo de lesão por pressão, fui enfática com isso. Bom, então, já vimos, o objetivo tem que estar alinhado com a missão, visão, valores da instituição. Já vimos como é que eu percebo como é que eu estou, e agora eu tenho que traçar o caminho para chegar no meu objetivo, que é melhoria contínua. Então, uma outra, né, ferramenta da gestão é você traçar metas chamadas SMART. Porque assim, não adianta você querer traçar metas inviáveis para sua equipe. Por exemplo, amanhã você quer que na sua equipe, na sua UTI, os pacientes que precisem de ECMO veno arterial, estou falando isso porque eu já vivi esse BO, só podem ficar na sua UTI, tá? A direção determinou. A sua UTI tem bons indicadores, tem lá os horizontais que sabem tratar, que sabem mexer, paraná, vai ficar todo mundo assim. Se a sua equipe interdisciplinar não tiver treinamento, mesmo ficando ali um perfusionista 24 horas por dia do lado do seu doente, vai ter evento, vai ficar mal assistido. Eu lembro que, assim, foi uma das primeiras vezes que a gente colocou um paciente assistência na UTI. De manhã cheguei, eu era rotineira. Cheguei de manhã, 3 enfermeiras no leito. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Ô, Marcinha, isso acontece? Não tem curva nessa pé aí. Não tem curva. A gente já tentou de tudo, não aparece a curva. O doente em assistência total. Eu falei, não, pessoal, calma. Foi assim, quando eu dou aula de ECMO, o meu último slide é: não faça se a sua equipe não for treinada. É óbvio, está em assistência total, o coração não bate, não vai ter linha na PAI, ela vai ser flat. Isso significa, inclusive, que o coração não recuperou e a ECMO está eficiente. Então, as metas SMART, né? Elas devem ser específicas, todo mundo tem que saber o que que você quer alcançar, que ações vão ser necessárias para chegar lá, mensuráveis, indicadores para mensurar que você progrediu na meta, de atribuível, tem que ter um dono daquele processo. Ah, por exemplo, na minha UTI, o protocolo de sepsis, tudo que saía fora do controle era do Maurício. Maurício era o meu rotineiro que, ó, Maurício, não conformidade. E quando tinha não conformidade, o que eu fazia? Vamos lá, nova rodada de treinamento, protocolo de sepsis. Realista, ah, não adianta, ó, eu quero zerar. Amanhã eu quero zerar. Estou aqui com muita lesão por pressão. Eu quero zerar amanhã. Você não vai conseguir. Essa meta não é realista. Metas que podem ser atingidas levando em conta o recurso que você tem e temporal. Você tem que estabelecer um tempo para aquela meta ser alcançada. Lembra que eu falei eu falei assim, ó, Gabriel, quero 90 dias para te provar que a gente tem que pagar as coberturas do paciente. Então, por exemplo, assim, se você não tiver meta, tudo vira vamos melhorar. Não curtam o gestor que diz isso para vocês. Então, reduzir o tempo médio de permanência em 15% a 90 dias. Beleza? E aí, a sua última etapa é definir um plano de ação. Então, coloquei aqui para vocês, não vou ler tudo isso com vocês, mas como é que eu faria um plano de ação para cada um desses indicadores. Então, por exemplo, tempo de permanência e ventilação mecânica. Tem protocolo de desmame? Tem metas diárias? Olha, checklist de desmame da ventilação mecânica no round. Round é um instrumento de qualidade que vocês não têm noção. Assim, eu fico irada quando eu pergunto para o pessoal assim, abre umas caixinhas, já fez round hoje? Nunca nem vi. Como assim não tem round na UTI? Não existe.
tempo médio de permanência, os critérios de alta estão explícitos, evento com dano, huddle de segurança, né? Quando a equipe toda se reúne e vê se tem tudo necessário para procedimentos que estão previstos naquele dia para aquele paciente, para um transporte. Eu sou uma UTI cirúrgica, tem paciente, vai ter X pacientes egressos do, do centro cirúrgico para vir para a minha UTI, mas eu não posso dar alta apressada para ter vaga. Eu tenho que dar alta para o doente que tenha condições de alta. Então, no huddle de segurança, ó, pessoal, nós vamos receber 5 pacientes hoje do centro cirúrgico. Quantas vagas nós temos? 3. Quantos pacientes nós temos de alta? Ah, o checklist da alta já rolou? Né? Checou o exame, examinou o paciente, não tem deterioração de sinais vitais, família avisada, vaga solicitada. A gente aprende, eu ensino vocês a usar o Visage para fazer fluxo de alta, é bem legal. A gente faz na hora na aula. É, lesão por pressão, cobertura especial no paciente certo. Não adianta também eu torturar a direção do meu hospital querendo gastar rios de dinheiro e usar no doente de baixo risco. Vocês querem ver eu ficar também irada? Tinha o tal do Aquapac, né? Para usar nos pacientes com macronebulização. Aí vinha o meu paciente de uma cirurgia de porte médio, ele ia ficar algumas horas, se muito, com macronebulização. E estava lá, gastava o troço que depois ia para o lixo. Mesma coisa, não faz o menor sentido numa cirurgia de médio porte eu usar o curativo com clorexidina para um doente que, teoricamente, a minha equipe tem que ser ágil, tirar o acesso em 1 ou 2 dias, né? Então, assim, é isso. Isso é vício de carioca, né? Fala assim, então, assim, glosa alta, padronizar a prescrição. Isso também eu falava demais com a minha equipe, pessoal. Estava no checklist da minha equipe. Precisa desse pantoprazol? Não precisa. Se precisar, é via oral. Estava no checklist, está lá, enoxa. Beleza. Estava no checklist, essa dipirona pode ir para via oral? Assim, pessoal, não é porque o paciente está na UTI que ele precisa tomar todos os medicamentos por via intravenosa, né? E dipirona lá na minha instituição, por incrível que pareça, tinha uma associação com flebite química. Aqui na minha instituição pública é furosemida, né? Porque é um hospital cardiológico. Furosemida tem muita associação com flebite aqui. Ah, e o seu plano de controle e acompanhamento. Então, todos esses processos têm que ter dono. Então, por exemplo, ventilação mecânica é toda a equipe interdisciplinar. Tempo de permanência é toda a equipe. Mas ali você vai eleger alguém para ser o dono daquele processo. Lesão por pressão, equipe de enfermagem, glosa, a equipe médica, né? Alguém, um dono, prazo para melhorar, como você vai medir, e se aquele processo está eficiente ou não. Qual é o gargalo daquele? Por que que eu não cheguei no meu objetivo? Qual é o gargalo? São pessoas, é fluxo. O gargalo não tem nada a ver com minha UTI. O gargalo, por exemplo, eu quero dar alta para o paciente, mas não tem vaga. Passamos muito por isso na pandemia, né? As UTIs não Covid, por exemplo. Até hoje passamos por esse BO. Aí trouxe mais uma ferramenta da gestão para vocês, que é uma outra forma de vocês organizarem. Hoje eu estou tirando todo mundo da casinha. É uma outra forma de vocês organizarem como vocês podem mostrar para a autogestão que você sabe o que fazer, né? Que é o Balance Scorecards, que é baseado em 4 perspectivas, que você tem que avaliar dentro da sua UTI. A financeira, os processos internos, aprendizado e crescimento, esse aqui é o meu favorito, e os clientes. Então, pessoal, ouvidoria, NPS da CUTI, não é a família chata, não, você tem que ouvir. Eu vou falar para vocês, o campeão, minha queixa é campeã da ouvidoria, barulho à noite na UTI, não sei na de vocês, mas eu tinha muita essa ouvidoria negativa. E o outro era justamente imprevisibilidade do horário de alta, porque o meu gargalo era vaga na unidade de internação.
Então, a perspectiva do cliente, se ele está satisfeito, se a UTI humaniza o mínimo possível, que é, por exemplo, uma visita estendida, né? Assim, eu minimizei muito o risco de delírio na minha unidade de cirurgia de fratura de fêmur, que é uma das mais deliriogênicas, junto com a cardíaca, ah, colocando o seguinte protocolo: maior ou igual a 80 anos, a família pode pernoitar com o paciente. Ponto final. Vocês não têm noção. Ou a família ou um sitter, né? Tá lá no ABCDEF do protocolo de ICU Liberation, de liberação da UTI, né? Então, esse Balance Scorecard, rapidamente, como é que a gente poderia falar dele para alta gestão? Olha, eu quero saber meus top, da perspectiva financeira, meus tops 10 itens glosados para corrigir, não dar albumina para quem não tem que tomar. Ah, dos processos internos, olha, eu não tinha, agora instituir um protocolo de sedação e despertar diário. Ah, da perspectiva de aprendizagem e conhecimento, falei para vocês, treinamento em loco, simulação, treinar, e não adianta você falar, amanhã começa o protocolo de broncoaspiração. Aí você chega lá para o médico, esse paciente está no protocolo de broncoaspiração, está lá com a pulseirinha do protocolo de broncoaspiração. Aí o médico, broncoaspiração. Certeza que a enfermagem vai saber melhor do que a gente, protocolo de broncoaspiração, certeza. Vai tomar conta melhor do que a gente, certeza. Então, não adianta, todo mundo tem que estar treinado, né? A gente treinava os colaboradores até em como acessar o canal de compliance. Chegava lá, a auditoria da qualidade, eu tenho essa auditoria depois para dar essa colinha para vocês. A auditoria da qualidade e perguntava, você sabe o que é canal de compliance? Porque quando vai a acreditação, eles querem saber se o colaborador sabe, e é importante. Ah, sei, vai ali no sistema, tem um ícone X, Y, Z que você vai lá e faz. Ah, tá, beleza, dá, conforme. Ah, e da perspectiva dos clientes, né? Ah, metas diárias que conversem com a qualidade do cuidado. Então, ficou assim o gabarito da questão: fazer o diagnóstico situacional, entender onde a UTI está, priorizar com foco no que gera mais impacto. Quem quiser pode printar isso aí. Que isso aqui, ó, podem printar, porque isso aqui é ouro, hein? Ó, definição das estratégias, eu botei através do BSC para vocês, isso mas é um conceito já mais para quem está mais à frente na gestão, para quem está ali, traçar o plano de ação, que é transformar a estratégia em execução, e governança. Vocês vão ouvir muito isso quando forem para processos de acreditação. Governança, né? E resultado. Você ser dono do processo, você aferir seus resultados, você se preocupar com os resultados, você saber o que fazer quando o resultado não é esperado. E eu espero que levar os louros pelo resultado junto com a sua equipe. Bom, pessoal, falar um pouquinho do curso agora, antes da gente resolver o caso 2, tá? Então, vocês sabem, essa live hoje, a gente está aqui lançando o curso de gestão. A gente fez um pré-lançamento de CBMI, teve uma galera que se inscreveu. Creio que o Rafa deve ter deixado aí para vocês aqui o site no chat, provavelmente. Como é que é o curso, né? Esse curso ele nasceu com a ideia de levar 5 a 6 meses, depois subiu para 6 para 7 meses, e esse ano eu tô falando mais realisticamente, mais ou menos 8 meses, mas é possível que a gente estique, tá? Então, talvez nasça uma criança, né? A gente se encontra toda semana, os encontros são às quintas-feiras, às 20 horas, né? Dependendo do tema e da minha empolgação e da de vocês, dura de 90 a 120 minutos, porque assim, né, pessoal, não é aula para o TEM, né? É aula para a vida. E às vezes a aula vira um bate-papo ou um brainstorming. Eu já chorei várias vezes nas aulas, gente. Já paguei esse mico. Eu acho que tem alunos meus aí hoje assistindo que já me viram chorar. Tá em vídeo.
Eu fui algumas vezes, mas acho que a última vez que eu chorei no curso de gestão foi quando eu botei um vídeo de uma menina linda que teve uma síndrome pós-UTI, sabe? Ela falando o que que ela viveu. E uma propaganda do sistema de saúde britânico falando, né, da perspectiva do paciente que só tudo que ele sofreu na UTI. Ela falando que ela mordeu a enfermeira porque ela tinha pânico, ela via coisas. Nossa, olha, mas eu chorei copiosamente, porque eu achei esse vídeo assim uma coisa. Mas enfim, ah, em todas as aulas eu libero algum material complementar, tá? E depois vocês têm acesso ao curso por mais 3 meses. Então, terminou o curso, se terminar então lá para agosto, vocês vão poder assistir a aula ainda em setembro, outubro e novembro, tá? Ah, de novo, sempre baseada em problemas, tá? Ah, a gente hoje liberou uma condição aí bacana para vocês, financeira, né? Nossos ex-alunos, 10 prestações de 449,70, né? Isso aqui, a Fran gastou hoje ali no Hortifruti hoje. Ela falou, preciso comprar material de limpeza. E para as pessoas que nunca fizeram nenhum curso com a gente, 10 prestações de 529,70. Então, de novo, usem só os canais oficiais, beleza, pessoal? Cuidado, hein? Cuidado. Use só os canais oficiais para se matricular ou para pedir informações do curso. E esse ano ainda tem mais coisa. Não, fica tudo gravado, pessoal. Mesmo que você não consiga assistir ao vivo, né? Fica tudo gravado. Eu aumentei o conteúdo do curso. Então, vou falar muito rapidamente. A primeira aula é planejamento estratégico, depois tem a aula de ferramentas de gestão, são 4 ou 5, gestão de processos, gestão de indicadores, gestão da qualidade também é desdobrado, porque é muita coisa para falar. Esse ano a gente vai colocar de gestão de pessoas, gestão de desempenho, que foi um pedido dos alunos do ano passado, gestão de conflitos, que a gente também não fez, gestão de custos, que eu gosto muito, bioética, síndrome pós-UTI, humanização, liderança, legislação, índices prognósticos. Aí, lá pro finalzinho é que vem a parte que vocês mais gostam, mas antes de entrar na parte que vocês mais gostam, tem que falar das coisas que são o core da gestão da UTI, né? Então, aí vem checklist, como fazer protocolo, como criar bando, se protocolo, bando, checklist, safety huddle, cada um disso é uma aula. Se isso tudo muda desfecho ou não muda, critérios de admissão em alta. Esse ano vamos ter a pedido dos alunos, um professor falando de IA na UTI, inclusive a IA pode te ajudar a criar checklists para a sua UTI. Eu ensinei para o pessoal como eles podem, sem ter nenhum, pessoal que, pô, não tenho grana para investir num software aqui que me dê o risco calculado pelo SAPS 3 e ensinei a fazer no chat GPT. E protocolos de comunicação efetiva e provavelmente mais coisa, porque eu vou tendo ideias e vou colocando lá no curso, tá? Então vamos lá para o caso 2 agora. Cenário problema 2. A principal causa de. Esse está bem enxuto para vocês, tá? O outro que eu falei mais. Vocês não cansarem. Principal causa de readmissão em menos de 24 horas da sua UTI tem sido rebaixamento de nível de consciência, desconforto respiratório ou deterioração hemodinâmica. No brainstorming com a equipe, você identificou os seguintes problemas: ausência de protocolo de critérios de alta para UTI, ausência de passagem formal de transição de cuidados entre a equipe da UTI e da unidade semi-intensiva ou unidade de internação, ausência de sumário de alta da UTI, equipe pressionada para dar altas pela manhã para liberar os leitos e banalização na detecção e deterioração de sinais vitais pela equipe. Esse caso, em parte, foi realmente baseado na minha UTI. Por quê? Teve um caso que me marcou muito, que eu tive que fazer análise crítica e plano de ação, que foi um paciente que foi para a unidade de internação e em pouquíssimas horas constataram uma fibrilação atrial aguda e o paciente precisou voltar para a UTI.
com repercussão clínica. E quando eu fui lá no prontuário eletrônico do paciente para fazer análise crítica, a minha equipe já deu alta. O último registro de frequência cardíaca que tinha do meu paciente era 130. Então, eu falei assim: isso não é possível. Olha, isso me marcou tanto. Eu fiquei tão chateada com aquilo, né? Não é com raiva da minha equipe, nem achando que a minha equipe foi negligente, mas eu falei assim, para mim claramente faltou processo ali. E aí a gente teve a ideia, na verdade foi na época a Shirlene, junto com a Fabi, né, as enfermeiras, junto com o Maurício, que era o meu horizontal, que eu ensino como fazer isso, a gente faz esse mesmo case no curso, né? A gente teve a ideia de usar o Fugulin, né? Todo mundo sabe o que é o Fugulin? O Fugulin é uma metodologia para a equipe de enfermagem se dimensionar, de ter ideia da taxa de densidade de cuidados que um paciente precisa. Usar o Fugulin para saber onde que a gente ia alocar apropriadamente o paciente. E, detalhe, a enfermeira aplicava. Se ela achasse pelo figulino que aquele paciente era semi-intensivo e o médico disse unidade de internação, eles tinham que debater entre eles e chegar a um consenso de para onde aquele paciente tinha que ir, né? Então, dei para vocês aí um exemplo. Mas na minha UTI tinha critério de alta, tinha passagem formal de transição, porque além do sumário de alta no prontuário eletrônico do paciente, você tinha que ligar, passar as pendências, anotar o médico que recebeu aquele caso. O paciente não podia ir para a unidade de internação se o médico não recebesse o caso com as suas pendências, se houvesse. A minha equipe sempre estava pressionada para dar alta pela manhã, e o que aconteceu ali foi uma banalização, né, dos sinais vitais. Então, como você pode criar um plano de ação visando alinhar processos para melhorar o indicador de readmissão em menos de 24 horas? Vou dizer para vocês que na minha UTI tinha um ou dois casos por mês, mas em média um caso por mês de readmissão que eu precisava analisar. E eu vou dizer para vocês qual era a minha principal causa de readmissão que a gente conseguiu zerar. Eu zerei tanto tempo que depois de muito tempo teve uma, eu fui brigar com o pessoal da cardiologia. A minha principal causa de readmissão, como eu fazia protocolo fast track, né? Meu doente de pós-ópera cardíaca, se ele internasse a segunda, na quarta, ele já ia para a unidade de internação. No dia seguinte, ele já tirava dreno, sentava com noradrenalina, né? Que saudade, pô, deu meu saudade da minha equipe danada. Então, ah, a minha principal causa de readmissão era fibrilação atrial no pós-operatório de cirurgia cardíaca, mas era uma coisa que era infernal. Aí, o que que eu fui ver? Fui revisar o protocolo de beta-bloqueador como profilaxia da FA. Falei assim, gente, é para apertar o beta-bloqueador. É um efeito de classe, não existe um beta melhor que outro, depende da função do VE do paciente, mas é para apertar. Eles adoravam um bisoprolol, beleza, mas é para apertar. Se o paciente tolerou do ponto de vista de pressão e frequência, não é para o paciente sair daqui tomando 1,25 de biso. Gente, zeramos, zeramos. Foi lindo, lindo. Foi só adaptar o protocolo e a equipe seguir o protocolo, né? E eu tinha um protocolo gerenciado de pós-operatório de cirurgia cardíaca, então estava lá no meu checklist o beta-bloqueador. Como você utilizaria ferramentas da gestão nessa constituição? Então, ah, ah, comumente utilizado, né? O método dos 6Ms, o diagrama de Chicago, o diagrama causa e efeito, onde a gente leva em conta método, máquina, material, meio ambiente, medida e mão de obra, para ir em brainstorming saber quais são os nossos problemas, né? Então, método é algo que comumente acontece, por exemplo, aqui, ausência de critérios de objetivo de alta, ausência de checklist, sem handoff estruturado, nesse nosso exemplo hipotético, certo? Como medida, não medir, não acompanhar a readmissão, não analisar a causa raiz, como eu fiz com meus pacientes de FA. E aí, pô, fazer aqui a técnica dos 6M é fácil. Muita gente se embanando um pouco
onde entra cada coisa. Então, método é tudo que se diz respeito a processo, fluxo e padrão. Mão de obra, pessoas, competência e cultura. Máquina, tecnologia, sistema e equipamentos. Material, insumos, recursos físicos consumíveis. Então, muita gente confunde material com máquina, método com medida. Medida, é medida mesmo. Indicador, meta, monitoramento, auditoria e meio ambiente, estrutura física e condições do local. Uma vez que você tenha feito brainstorm, encontrou ali no Ishikawa, vocês viram aqui, muitos problemas, você pode usar uma outra ferramenta da gestão, que é a matriz GUT, gravidade, urgência e tendência, para saber se aquele problema é muito grave, se é muito urgente que eu resolva e qual é a tendência, se ele vai melhorar, se ele vai piorar, como é que vai ser. Então, eu fiz aqui hipoteticamente, para aquela UTI do nosso caso, ausência de critérios de alta. Então, você vai multiplicar, né, a gravidade pela urgência pela tendência. Ausência de critérios de alta. Isso sempre interdisciplinar, pessoal. Todas essas ferramentas de gestão, elas têm que ser aplicadas pela equipe interdisciplinar. Não adianta, todo-poderoso médico, não existe em gestão, tá? Nosso curso não existe. Vou falar para vocês, não somos deuses. Então, ausência de critérios de alta, 100, ausência de passagem formal, 100, e a alta na pressão, 80. Então, esses aqui eu tenho que priorizar, tem que ter uma meta para melhorar tudo isso. Então, a partir disso, eu vou usar uma outra ferramenta de gestão, que é o PDCA, planejar, do, fazer, checar se deu certo, aquilo tudo, aquele processo todo que eu implementei, e agir se não deu certo. Se deu certo, procurar melhoria contínua. A gabarito, se deu certo, não é ficar de boas, é continuar vendo o que que eu tenho para melhorar. E acreditem que tem, tá? Então, planejar, entender o problema e desenhar a solução. Podem printar, tá? Tem aqui o que que você pode utilizar de ferramenta da gestão para chegar no planejar. Então, diagnóstico, indicadores, Ishikawa, Pareto, metas SMART, plano de ação. Fazer, implementar em piloto e padronizar o básico. Checar, medir aderência e resultado, teve efeito, não teve, tem que ter um painel de indicadores, tem que ter auditoria de processo, tem que monitorar a taxa de adesão e há de agir, corrigir a rota, se não estava boa, e sustentar. Então, se não deu certo, ajustar o protocolo, que nem eu falei para vocês, ó, protocolo de broncoaspiração no meio do caminho, a gente teve que rever, porque a gente estava fazendo coisas que não tinham sentido. A partir disso, beleza. Aqui do meu PDCA, vocês viram que eu falei que tem que ter donos para os processos. A partir daí, eu vou dar aos donos do processo algumas tarefas usando 5W2H. Então, o que eu preciso fazer? Vou usar só um exemplo aqui para vocês. Implementar o checklist de alta segura. Por quê? Reduzir alta precoce e variabilidade. Aonde? Na UTI. Quando? Fazer um piloto em uma semana, por exemplo, consolidar em 30 dias. Quem? RT médico, coordenador de enfermagem, fisioterapeuta. Como? Fazer um checklist ah, de alta segura, preencher como campo, ter isso como campo obrigatório no PEP. Quanto isso vai custar? Custo zero, né? E coisa que vai ter processo geralmente é custo zero. Treinamento baixo custo, né? Que era uma luta minha, era uma briga minha. Eu achava que os enfermeiros multiplicadores dos protocolos deveriam ter algum tipo de compensação ou financeira de escala. Sempre falei isso. Tá? Levava pedrada, mas falava. Então, 5W2H serve para você dar aos donos do processo prazo, mostrar para todo mundo quem é o dono daquele processo, como vai ser feito e quanto vai custar. E principalmente, o quanto vai custar, geralmente é muito importante para a autogestão, né? Esse ano eu vou inovar. Aprendi a fazer mapa mental na inteligência artificial. Então, esse ano eu vou colocar no final das aulas o mapa mental. Olha que lindo. Podem printar também, tá? Então, muitos profissionais.
assume a gestão de UTI sem treinamento prévio. Método Gestão 360 propõe para vocês um roteiro estruturado que integra os pilares assistencial, operacional, financeiro e pessoas, né? Os quatro pilares, para transformar unidades ineficientes em centros de excelência e sustentabilidade, tá? Então, espero que tenha feito sentido essa aula para vocês, com essa sopa de letrinhas. Vamos dissecar toda essa sopa de letrinhas. Quem nunca ouviu falar, espero que tenha sido uma boa introdução. Quem já ouviu falar, espero que tenha sido uma boa memória. Quem está muito afim de aprender mais, vem com a gente. Já começa na semana que vem o curso com planejamento estratégico, certo? Muito obrigada pela presença. Não é fácil aqui, que horas são? Deixa eu ver. 9h20, passei da conta. Obrigadão, pessoal. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Maravilhosos são vocês. Sem dúvida, compartilhar a experiência é a melhor forma de aprendizado. Josiana está me perguntando que está terminando o técnico de enfermagem. O curso serve para algo? Serve, hein, Josi? Você viu que eu falei bastante dos técnicos. Os técnicos me ensinaram muitas coisas. Serve sim, viu, querida? Tem condições especiais para vocês, tá? Ah... Ih, de Angola! Saudações de Angola, saudações aí. Aninha, Ana Carolina Fortes, grande enfermeira, grande gestora. Lembro perfeitamente da sua gestão da UTI cirúrgica com excelência, principalmente na época da implantação do protocolo de CEP. Foi fundamental o seu papel enquanto liderança. Obrigada, Carolzinha. Manu diz que não recebeu informação sobre o curso. Alexandre, mais de 40... Alexandre está falando aqui, tem que operar a fratura de fêmur em 48 horas. Ó, um usuário do Zoom perguntou quais indicadores. Tem indicadores da RDC da Anvisa, as taxas de IRA, de mortalidade padronizada, são indicadores sugeridos como e tempo médio de permanência, minimamente o que você deveria monitorizar numa UTI. Claudinei trabalha 3 anos como técnico de enfermagem na UTI pós-operatório. Ouvindo suas falas, percebo tanto de melhoria que ainda pode ser feito através de uma boa gestão. Obrigada, Claudinei. Rafael pedindo o link do grupo no WhatsApp. Saiu com o Tedesc. Aulas ficam gravadas, pessoal. Fica disponibilidade para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Ô, Adriano, assiste do plantão, hein? Dá para assistir, porque não tem decoreba, mas fica gravada, querido. O Rafa lembrando, não caiam em golpes, hein? Muito massa, palminhas, corações. Obrigada, pessoal. Obrigada, viu? Eu que agradeço vocês estarem aqui, fico super feliz. Cupom de desconto tem para ex-alunos, condições especiais para a equipe de enfermagem, né? Fica gravadas as aulas. Wallace, grande Wallace. Fisioterapeuta Wallace, vai estar aí no nosso curso. Tenho certeza que vai contribuir muito. Obrigada, aula excelente, obrigada. Vanusa, São Luís de Maranhão. Sabe que eu não conheço o Maranhão. Eu sei que dizem que é lindo, que tem uma comida boa. Preciso ir aí, hein? Me convida, Vanusa. Santa Catarina, terra linda. Nossa, linda. Quintas-feiras, esse ano é as quintas. Maringá, RT de UTI, Claudiano, vem comigo, hein? Obrigada. Ô, Claudiana trabalha com ferramenta de gestão. Vai, ó, vem fazer o curso. Ficam gravadas. Obrigada, pessoal. Ah, sim, olha, nós estamos trabalhando para ter um encontro presencial, hein? Em São Paulo, poucas vagas. No final do curso, 50 pessoas vão poder fazer um sábado de 8 às 18 inteirinho com a gente lá. Vamos fazer condições especiais aí, vocês fazerem networking e para a gente fazer, aplicar lá ao vivo ferramentas da gestão, trazer as dores. Rondônia,
Palmeiras dos Índios. Gente, que legal, muito massa. Bom, pessoal, um beijo enorme. Muito obrigada mesmo pela presença. Significa muito para a gente saber que o conhecimento que a gente está aqui, né, usando, é, pensar em transmitir, está indo para até fora do Brasil, para todos os cantos do Brasil, para toda a equipe interdisciplinar, significa muito. Beijo, pessoal. Vejo vocês semana que vem na aula de gestão estratégica. Se preparem, hein?